E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai compartilhar de cabeça naquele assunto que é um verdadeiro tabu, que gera insegurança em muita gente. E sejamos sinceros, todo mundo já se perguntou: o tamanho da banana importa? Se você já se sentiu pressionado por causa de números, ou se já ouviu aquela história de que quanto maior, melhor, então fica comigo, porque a ciência tem uma resposta que pode te surpreender. A gente vai desmistificar essa ideia de que o tamanho do seu instrumento é o fator decisivo para o prazer. Spoiler! Não é, e o que realmente importa é a técnica, a conexão e principalmente o conhecimento do corpo. Mas antes de a gente mergulhar fundo, um aviso muito importante. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas e o YouTube não nos dê aquela bronca, a gente vai usar algumas palavras camufladas, tá bom? É uma parceria nossa para que a informação chegue até você sem corte, sem dar problema, tá certo? Então, quando eu falar pão, varinha, florzinha, banana, botão do prazer, você já sabe do que eu tô falando, combinado? Então já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e vamos descobrir a verdade por trás desse mito. De onde vem essa paranoia com o tamanho da peça? Bom, a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Cultura e a indústria do entretenimento adulto. A gente cresce vendo filmes, ouvindo piadas que criam um padrão irreal, e o conteúdo adulto, por exemplo, é um show de aberrações estatísticas. Aqueles amigões gigantes que aparecem na tela não representam a realidade da maioria das pessoas. Eles criam uma expectativa falsa, tanto para quem tem a varinha, gerando insegurança, quanto para quem se relaciona com ela, gerando aí frustração. O problema é que essa pressão não afeta só os homens. Muitas mulheres também acabam acreditando que só vão ter um clímax se o parceiro tiver um instrumento fora do comum. E isso é uma grande mentira. Mas vamos deixar o mito de lado e ir para o que realmente interessa, os fatos. O que a ciência diz sobre o tamanho médio? Bom, a notícia é que a ciência já mediu isso e não foi com régua de escola não, hein? Foi com estudos sérios urológicos. Um grande estudo de 2015 que analisou dados de milhares de homens concluiu que o tamanho médio da banana ereta fica ali na casa dos 3,1 a 13,9 centímetros. Isso mundialmente, hein? E no Brasil? O brasileiro tem fama de ser bem dotado e os estudos mostram que a gente está um pouquinho acima da média global, com algumas pesquisas apontando para algo entre 14,5 e 15,7 centímetros em ereção. Ou seja, se o seu amigão está nessa faixa, ele é perfeitamente normal. E se ele for um pouco menor? Calma, meu querido. Apenas um tamanho abaixo de 8 centímetros em ereção é clinicamente classificado como micro, uma condição rara. A grande maioria dos homens está dentro da faixa de normalidade, mas, afinal, por que esses números não são o mais importante? A resposta está na anatomia feminina. Agora a gente vai falar da florzinha, o lugar sagrado onde a mágica acontece. Muita gente pensa que o canal da florzinha é um túnel sem fim, mas a verdade é que ele tem um comprimento médio de 7 a 10 centímetros em repouso. E o mais importante, ele é um órgão elástico que se expande e que se adapta durante a excitação. Agora preste bastante atenção na informação mais crucial, a sensibilidade. O canal da florzinha não é uniformemente sensível. A maior concentração de terminações nervosas está nos primeiros 3 a 5 centímetros, bem na entrada. É ali que a mágica da fricção e do prazer acontece. E o que isso significa, Grazi? Significa que para a maioria das mulheres, um instrumento que ultrapassa essa área inicial não está necessariamente adicionando mais prazer. Pelo contrário, se for muito grande, pode até causar desconforto ou dor, dependendo também da posição e da profundidade. E não podemos esquecer do botão do prazer. Ele é o órgão principal do prazer feminino e a maior parte dele é interna, abraçando a entrada da florzinha. A estimulação indireta nessa região é fundamental para o clímax. Resumindo, o prazer feminino está concentrado na parte externa e não na entrada da florzinha. O tamanho da banana é irrelevante para alcançar essa área. Ok, Grazi, mas e a preferência? Será que as mulheres não têm uma preferência por uma banana maior? Bom, um estudo famoso publicado na revista PLOS ONE tentou responder isso. Eles usaram modelos 3D para que as mulheres pudessem escolher aí o tamanho ideal. E os resultados mostraram que sim, existe uma preferência por um tamanho ligeiramente acima da média.
Para relacionamentos de longo prazo, a preferência foi cerca de 16 centímetros de comprimento. Para encontros casuais, um pouco mais aí de 16,3 centímetros. Mas perceba, esses números estão muito longe dos exageros desse tipo de conteúdo. E o mais importante é que a circunferência, a grossura, foi um fator que as mulheres consideraram mais importante do que o comprimento. A sensação de preenchimento é crucial. E tem mais, hein? Outro estudo, analisando a venda de brinquedos, descobriu que os modelos mais vendidos e preferidos têm tamanhos que se encaixam perfeitamente na média. A preferência real é por ser algo que seja confortável e que se concentre na estimulação correta. E o dado mais reconfortante é que a maioria das pesquisas mostram que mais de 80% das mulheres estão satisfeitas com o tamanho do instrumento de seus parceiros. A insegurança está muito mais na cabeça do homem do que na realidade da mulher. Então, voltando aqui à pergunta inicial, o tamanho da banana importa? A resposta da ciência é um sonoro não. O que realmente importa é o que você faz com o que tem. O verdadeiro tamanho de um parceiro se mede pela conexão, pela comunicação e pela técnica. Saber perguntar o que a parceira gosta, dedicar tempo e atenção ao corpo todo, não apenas ao instrumento, ter higiene e cuidado, isso sim é fundamental e demonstra respeito. Foco no botão do prazer, entender que o clímax feminino passa na maioria das vezes pela estimulação dessa região. Pare de se comparar com padrões irreais. O seu amigão é perfeito para o que ele precisa fazer. O segredo é usá-lo, claro, com carinho, com técnica e, acima de tudo, com muito diálogo. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a desmistificar esse tabu, compartilha com aquele amigo que vive paranoico com o tamanho da banana. Deixa o teu like e também deixa o teu comentário aqui embaixo. Qual é o próximo mito que a gente deve desvendar? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!